E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre função, beleza? Vamos falar hoje sobre uma função bem especial que é a função afim. Então vamos lá, vamos ver aí a definição formal de função afim. Depois a gente vê os detalhes no percorrer da aula. Então a definição diz o seguinte: chamamos de função polinomial do primeiro grau ou função afim uma função definida de reais em reais. Aí nós temos a lei de correspondência da função afim. F de x é igual a x mais b, onde esse a e b são números reais. Beleza? A e b são reais e o a tem que ser diferente de zero. Beleza? Essa é a definição formal. O gráfico de uma função afim é uma reta. Na função f de x igual a x mais b, nós temos. Então nós vamos ver aí com calma todos os detalhes da função afim, tranquilo? Então vamos lá. O número a é chamado de coeficiente angular, inclinação ou declividade. O número b é chamado de coeficiente linear, no caso aí da reta, beleza? Do mesmo jeito é o a, coeficiente angular da reta. É a inclinação que o gráfico faz. Então vamos ver alguns detalhes sobre a função afim. Nós temos aqui que o a é diferente de zero. Se esse a for zero, se nós tivermos a opção de o a ser zero, a nossa função ia ficar do seguinte modo: f de x é igual a b. Isso aí nós conhecemos como função constante, beleza? Isso aí é a função constante, porque não importa qual é o valor de x que se aplique, a resposta sempre vai ser esse número real aí. E o gráfico da função constante, vamos colocar aqui um exemplo. Nós temos aí o plano cartesiano. O gráfico da função constante é uma reta horizontal, onde essa reta vai tocar exatamente nesse ponto aqui, ó, ponto B, nesse número real B aí, tranquilo? Então por isso que o a tem que ser diferente de zero. Então essa questão do a ser diferente de zero, que nós temos aí no item 1, coeficiente angular da reta, inclinação ou declividade, é o seguinte, ó. Então dado aqui um plano cartesiano qualquer, nós temos aí, vamos supor que nós temos uma reta assim, beleza? Esse nosso a aí, ó, vai indicar esse ângulo aqui, ó. Essa inclinação da reta é justamente esse ângulo aí. Então nós vamos aí aprender como é que calcula esse a aí de algumas maneiras, beleza? Então vamos aí dando continuidade. Lembre-se que, então vamos continuar aí a definição. X é a variável independente, a gente já viu isso aí em função, né? E y é a variável dependente. Toda função nós temos isso aí, beleza? Quando nós temos, vamos colocar aqui uma lei de correspondência qualquer aqui, 2x mais 2, por exemplo. Nós sabemos que esse x aqui pertence ao nosso domínio da função, e o nosso f de x, que é o y, pertence ao nosso contradomínio, beleza? Então nós temos aí y em função de x. O nosso x aqui vai ser a nossa variável independente. Por que independente? Porque não depende do valor de y. Já o y vai ser dependente justamente porque para descobrir o y eu preciso do valor do x. Tranquilo? Então nós temos aí essa relação de dependência entre a variável x e y. Tranquilo? Então temos aqui, ó, como é que eu calculo o coeficiente angular de uma função afim. Então vamos pegar, por exemplo, aí uma função, vamos pegar um gráfico aí. Deixa eu colocar aqui um gráfico. Certo? Nós temos aí o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Vamos supor que esse gráfico, né, seja o seguinte: nós temos aí uma reta, vou chamar essa reta de reta S, formando aí um ângulo de 30 graus, beleza? Esse é a inclinação, né, a inclinação dessa reta aí. Como é que eu calculo então o meu coeficiente angular aí dessa reta? Então beleza, para calcular o coeficiente angular nós vamos ter que usar a tangente desse ângulo, beleza?
Então vamos lá. O A, que é o meu coeficiente que eu quero calcular, vai ser a tangente do ângulo aqui em questão, 30 graus. Beleza. Nós vimos até uma tabelinha, tabela dos ângulos notáveis, que é a seno de 30, 45 e 60. Nós temos seno, cosseno e a tangente desses ângulos aí, beleza? Então, seno de 30 é 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, certo? O cosseno vai ser o contrário, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. E a tangente vai ser raiz de 3 sobre 3, depois 1, né? Nós temos aí 1, e depois raiz de 3. Tranquilo? Então, beleza. Tangente de 30 aí no caso, raiz de 3. Então, esse seria o meu coeficiente angular. Tranquilo? Então, vamos ver aí mais algumas maneiras de determinar o coeficiente angular de uma reta. Então, nós temos... Primeira coisa que nós vamos observar também aí é o seguinte. Como esse coeficiente angular aí é maior do que zero, nós vimos que essa nossa reta aqui, ó, ela é positiva, certo? Crescente. Então, isso aí vai ser uma característica da função afim. Sempre que o meu coeficiente angular for maior que zero, a minha função vai ser crescente. Tranquilo? Então, é uma informação bem importante. E se é de for menor que zero, vai ser uma função decrescente. Tranquilo? Então, a partir do coeficiente angular, eu consigo obter essa informação aí bem relevante com relação ao nosso gráfico. Beleza? Então, toda vez que o nosso ângulo, que no caso aqui, ó, que vai a nossa inclinação aí, né? Toda vez que for um ângulo agudo, a nossa tangente aí vai ser positiva, né? A gente observou aí que é maior que zero. E sempre que ele for um ângulo obtuso, nossa tangente vai ser negativa. Só lembrando que um ângulo agudo, é um ângulo maior que zero e menor que 90 graus. E um ângulo obtuso, beleza? Um ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 e menor que 180 graus. Tranquilo? Então aí fica a dica pra gente já saber se vai ser uma reta crescente ou decrescente, uma função crescente ou decrescente. Beleza? Então vamos ver aí mais um exemplo. Vamos ver um exemplo aí de uma função decrescente. Então nós temos aí plano cartesiano, nosso eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Nós temos aí uma outra reta, vamos chamar essa reta aí de reta R, e ela forma aí um ângulo de 135 graus. Observando que nós estamos aí, ó, no segundo caso em que o ângulo é obtuso. Então, calcular o coeficiente angular é direto calcular a tangente de 135. Beleza? Então, nós temos aí que a tangente de 135 é menos 1. Então, como é que eu chego nesses valores aí absolutos? Beleza? Mais na frente nós vamos ver em funções trigonométricas, né? Na hora que a gente estiver calculando arcos, essas coisas, a gente vai aprender a calcular esses ângulos aí maior. Por enquanto, vamos deixar como tá, beleza? Então vamos aí. Vamos dar continuidade e aprender como calcula o coeficiente angular de uma outra forma, sem ser pelo ângulo direto. Se a questão não informar qual é o ângulo, como é que eu faço isso? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, galera, então vamos lá. Vamos aprender como calcular o coeficiente angular sem saber o ângulo de inclinação. Beleza? No primeiro momento, nós vimos já enxergando o ângulo de inclinação que a reta faz. Agora, como é que eu calculo quando eu não sei esse ângulo? Então vamos lá. Então seja aí uma reta R com dois pontos, vou chamar de ponto P com coordenadas 4 e 5 e o ponto Q com coordenadas 7 e 7. Tranquilo? Nós já vimos como marcar pontos no eixo, no plano cartesiano. Então vamos fazer isso, ó. Nós temos aí plano cartesiano
eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Vamos supor que o ponto 4,5 está bem aqui e o ponto 7,7 está aqui, beleza? Vamos lá, aqui o 5 e aqui o 7. Então, como é que eu marco isso aí, ó? Primeiro, aqui é o 4, aqui é o 7, aqui é o 5 e aqui é o 7. Vamos marcar aí o primeiro ponto. Ponto P tá bem aqui, beleza. E mais na frente nós temos o ponto, passar com um pontinho aqui, beleza, que é o ponto Q. E a nossa reta, opa, só tentar, show. Então nós temos aqui o nosso A, beleza? Nosso ângulo aí de inclinação, que agora eu não sei quanto é. Como é que eu calculo agora sem saber quanto é esse ângulo? Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai observar, nós temos aqui o ponto Q e o ponto Q. Vamos fazer o seguinte, ó. Quanto é que vale esse espaço aqui entre o 7 e o 4? Beleza? Nós vamos fazer a diferença. 7 menos 4 é 3. Então, nós temos aqui que esse pedaço vale 3. Tranquilo? Mesma coisa daqui para cá, ó. Quanto é que vale esse pedaço aqui do 7, entre o 7 e o 5? Nós vamos fazer 7 menos 5. E 7 menos 5 é 2. Beleza? Então nós temos aí, ó, esse ângulo é o mesmo, tranquilo? E aqui nós temos um ângulo reto. Beleza? Então como é que eu calculo aí esse ângulo? Lembrando lá do triângulo retângulo, tranquilo? Então, dado triângulo retângulo qualquer, as relações trigonométricas, beleza? Nós podemos calcular esse ângulo aqui pela tangente, beleza? Então, nós temos aí a tangente. A gente viu aí como calcular o coeficiente angular, que é pela tangente. Então, vamos utilizar aí a tangente desse ângulo aí, ó. Tangente de alfa vai ser cateto oposto, que é 2. E o cateto adjacente, que é 3. Então, beleza. Como o nosso ângulo, o nosso A é a tangente do ângulo, e eu já sei que a tangente do ângulo é 2/3, então o nosso A aí é 2/3. Tranquilo? Então, nós acabamos de calcular o coeficiente angular sem saber de que ângulo aí nós estamos falando. Beleza? Então vamos ver mais um detalhe. O que foi que a gente fez na prática aí? Então, dado um ponto qualquer, vamos lá, vamos chamar esse ponto aqui de A, cujas coordenadas são x de A, beleza? E y de A. Vamos pegar aqui um ponto genérico. E nós temos aí o ponto B, com coordenadas x de B e y de B. Tranquilo? Então, se nós temos dois pontos pertencendo a um gráfico, a uma reta de uma função afim, chamar essa reta aí de reta R, beleza? Tanto faz aí o número, não, a letra, não importa. Como é que eu calculo o meu coeficiente angular? Nós acabamos de ver o seguinte, ó. Nós pegamos e nós fizemos as diferenças do eixo do x e a diferença do eixo do y. Tranquilo? Ou seja, nós fizemos aí a variação. Qual foi a variação que ele sofreu em x e a variação que ele sofreu em y? Então, é o seguinte, nós pegamos a variação do y, ou seja, y de b menos y de a, beleza? Dos dois pontos, né? Que foi o que a gente fez aqui, ó. Nós pegamos aqui a variação aqui, ó. Então, vamos lá. Y de b menos y de a e dividimos pela variação do x. Ou seja, x de b menos x de a. Tranquilo? Isso aí nós podemos escrever como ΔY sobre ΔX, onde esse deltazinho aí, né, vai ser indicado a nossa variação, beleza? Quanto que ele variou em y, ou seja, no eixo das ordenadas, e quanto que ele variou em x no eixo das abscissas, beleza?
Então foi isso que a gente fez. Isso aí direto, ó. Se já souber que ângulo a reta está fazendo, a gente aplica a tangente do ângulo em questão. Tranquilo? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer aí o esboço do gráfico de uma função afim. Então, seja f uma função afim de r em r, beleza? Nós sabemos que a lei de correspondência da função afim é dada por f de x igual a x mais b, beleza? Onde esse a e b vão ser números reais e esse a aí vai ser diferente de zero. Tranquilo? Então, o esboço do gráfico é bem tranquilo, tá, pessoal? Nós só precisamos saber onde é que essa reta passa no eixo x e no eixo y. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Fazendo f de x igual a y, vai ficar o seguinte. Y é igual a x mais b. Beleza? Se nós fizermos x igual a zero, o que é que nós vamos achar aí? Nós vamos encontrar aonde que a reta toca o eixo y, né? O eixo das ordenadas. Então vamos lá. Y é igual a que multiplica zero mais b. O y vai tocar no ponto B. Beleza. Show de bola. Agora, se nós fizermos o y igual a zero, o que é que nós vamos descobrir? Se fizermos o y igual a zero, nós vamos descobrir a raiz, né? Que a gente vai descobrir a raiz da equação, ou seja, onde que a reta passa no eixo das abscissas, no eixo x, que nós vamos chamar de zero da função ou raiz, beleza? Então, se o x for zero, vai ficar o seguinte. Se o x for zero, não. Se o y for zero, vai ficar zero igual a x mais b, beleza? Equaçãozinha aí do primeiro grau. Como eu quero determinar o valor de x, todo mundo passa para o outro lado, beleza? Esse b está positivo, passa para o outro lado negativo. Esse a está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar como? X é igual a menos b dividido por a. Show de bola. Então, já sabendo onde a reta toca no nosso gráfico, nós vamos fazer o esboço aí, ó. Então, vamos lá. Nós temos duas opções, né? Se a função for crescente. Como é que eu sei que a função é crescente mesmo? Quando o meu a é positivo. Se o meu a é positivo, a minha função é crescente. Então, meu gráfico vai ser desse tipo. E se meu a é negativo, ou seja, menor que zero, a minha função é decrescente. Então, meu gráfico ele vai ser desse tipo aí. Beleza? Então, vamos supor que o meu a é positivo. Nós estamos aí no primeiro caso. Se o meu a for positivo, então nós temos o seguinte, ó. Vou colocar aqui o nosso gráfico. Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Tranquilo? Então, vamos supor aí, nós acabamos de ver que a reta vai passar no seguinte ponto. No ponto 0B, que é o nosso B, e no ponto menos B sobre A, né? Quando o y é zero, a gente acabou de ver, ó. Menos B sobre A. Vou marcar esse ponto aqui, bem aqui. Menos B sobre A, zero. Então, beleza. Que é a nossa raiz, né? Então, traçando aí o nosso gráfico é mais ou menos esse. Então, aí com inclinação positiva, beleza? Quando o meu A é maior que zero. E se o meu A for menor que zero? Nós temos aí o segundo caso. Para A menor que zero, nós temos o seguinte. O gráfico aqui, beleza? Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então, nós temos os mesmos pontos, né? Ponto B é o ponto 0 e B. E nós temos o ponto menos B e A. Tranquilo? Então, aqui é o B e aqui é o menos B e A. Se o meu A for menor que zero, a minha reta vai ser uma função. Minha função vai ser decrescente e a nossa reta é desse modo aí. Tranquilo? Então, vamos fazer um exemplo aí para ver como é que fica. Então, seja a função
f de R em R, beleza? De R em R, cujo forma é a seguinte: 4x mais 8. O que é que a gente tem que observar logo de cara? É o nosso A, né? Ó. Se o nosso A for positivo, a gente sabe que o nosso gráfico vai ser uma função crescente. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso aí? Ó? Então nós temos o meu A é 4 e o meu B é 8. Já observei isso aí logo de cara, beleza? Então vamos zerar as coordenadas, zerando o Y e depois vamos zerar o X para saber quais são os pontos que a gente vai encontrar aí. Então beleza, zerando o Y, nós temos o primeiro ponto. 0 é igual a 4x mais 8, beleza? Como a gente fez ali, ó, vai passar o 8 para o outro lado negativo. E o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar como? X é igual a menos 8 dividido para 4. Isso aqui vai dar menos 2. Então nós temos aí o ponto coordenado menos 2 e 0, que é o que nós vamos marcar lá no gráfico, beleza? E qual é o segundo ponto? Quando o x for 0, nós vamos encontrar o seguinte: y é igual a 4, que multiplica 0, mais 8. Y é igual a 4, que multiplica 0 é 0, vai ficar só o 8 ali. Então, qual é o segundo coordenado? 0 e 8, beleza? Então, como é que fica o nosso gráfico aí, ó? Primeiro coordenado, menos 2 e 0. O segundo, 0 e 8. Então, beleza, vamos fazer aí. Nosso eixo das abscissas e o nosso eixo das ordenadas. Vamos marcar o primeiro ponto. Como a outra é 0, a gente sabe que o ponto vai ficar em cima do eixo das abscissas. E o próximo ponto é o 0 e 8. Se o meu x é 0 e o meu y é 8, vamos colocar mais ou menos aqui o 8. O nosso ponto vai ficar aqui em cima. Beleza? Como a gente viu que o nosso A é maior que 0, nós sabemos que a reta vai ser desse tipo aqui. Tranquilo? Então tá aí o nosso esboço do gráfico, beleza? É mais ou menos o esboço. Para saber quais são os próximos pontos que fazem parte do gráfico, nós podemos atribuir valores igual nós fazíamos na construção da função qualquer, né? Se nós temos aí a lei de formação, a correspondência da função, 4x mais 8, eu posso atribuir valores. Se eu chamar o x de 1, eu vou descobrir aí um y, beleza? Se eu chamar o x de 0, do mesmo jeito eu vou descobrir um outro y, e eu vou fazendo isso aí para quantos valores eu quiser. Tanto faz ser positivo ou negativo. Sempre que eu substituir um valor para um x, eu vou descobrir um y correspondente. E aí depois é só fazer o gráfico e marcar todos os pontos, todos os pares ordenados que eu descobri aqui, ó. Um valor de x e um valor de y. Esse é um outro jeito da gente fazer aí o gráfico. De fato, né? A gente fez só aqui um esboço, mas a gente não sabe quais são os outros pontos que fazem parte aqui. Se nós quisermos fazer isso, aí nós vamos apelar para construção dos pares ordenados aí. Vários pares ordenados, quantos tais eu queira. Beleza, galera? Pessoal, vamos agora estudar o sinal de uma função afim. Beleza? Uma função do primeiro grau. Como é que eu faço esse estudo aí? O que é que significa isso? Estudar o sinal de uma função f de x, beleza? Significa o quê? Significa descobrir quais os valores de x eu tenho a minha função positiva ou negativa. Beleza? Significa fazer isso. E nós temos aí também quando a função é nula, que no caso é quando nós temos aí a nossa raiz, beleza? Então, por exemplo, ó, vamos aqui. Se eu tenho o gráfico da função seguinte, dado uma função de R em R, em que y é ax mais b, né, a função afim que a gente acabou de ver,
onde esse y aqui, ó, é o f de x. Não vamos esquecer isso, tranquilo? Então vamos fazer o gráfico dela aí, ó. O esboço, né? A gente já tá vendo, vamos supor que esse A é positivo. Beleza? Então nós sabemos que o esboço do gráfico é mais ou menos assim. Tranquilo? Nós temos aí o nosso B. E aqui nós temos o nosso menos B sobre A, que é a nossa raiz, né? O que é essa raiz aí? É quando a função é nula, quando a função é zero. Beleza? Então nós temos o seguinte, ó. Vamos determinar aí o estudo do sinal. Nós vamos pegar a nossa raiz, onde a nossa função é zero, vamos supor que ele está bem aqui, e vamos passar a reta em cima dele aqui, ó. Então nós temos aí o nosso B menos A, menos B sobre A. Tranquilo? Então, todos os valores que forem maiores do que o zero da função, no caso aqui o menos B sobre a função vai assumir valores positivos. Beleza? Todos os números maiores do que o zero, a função assume valores positivos. E quando forem menores que esse valor aqui, no caso da nossa raiz, a função vai assumir valores negativos. Como é que funciona isso? Vamos pegar um exemplo aí, ó. Então vamos supor que nós temos a função f de x igual a 2x menos 4. Vamos fazer o estudo do sinal aí. Como é que funciona esse estudo? Beleza? Primeira coisa nós vamos observar. O meu A é positivo ou o meu A é negativo? Se o meu A for positivo, nós sabemos que o nosso gráfico, o esboço é mais ou menos assim. E se o meu A for negativo, o nosso gráfico vai ser assim. Beleza? Então, observando aí, o A é positivo. Então, nós estamos aqui no primeiro caso. Então, vamos lá. A função vai ser o quê? A função vai ser crescente. Tranquilo? Então, nós temos aqui, vamos determinar o zero da função. Como é que eu determino o zero, ou seja, a raiz? Eu vou descobrir aqui quando é que isso aqui é zero. Então, vamos lá. F de x é igual a 2x menos 4. Como eu quero que isso aqui seja zero, vamos substituir aí por zero. Então, zero é igual a 2x menos 4. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. O que é que a gente faz agora? Passa o menos 4 para o outro lado, positivo. E o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é 4 dividido para 2. Quanto é o x? X é 2. Então, o x igual a 2 é o zero da função. Ou seja, quando o meu x for 2, a minha função vai ser zero. Então, vamos aqui. Passa a reta horizontal, nosso eixo das abscissas, e marca o ponto 2. Nosso ponto 2 aqui é o nosso zero. Tranquilo? A nossa raiz. Como a gente viu que o nosso A é positivo, o que é que acontece? A nossa reta vai ser desse tipo aqui, ó. O esboço do nosso gráfico é desse tipo aí. Então, fazendo agora o estudo do sinal, como é que fica? O meu f de x vai ser zero quando? A gente acabou de ver. Quando o meu x for igual a 2. Tranquilo? Quando é que o meu f de x vai ser positivo? Ou seja, vai ser maior que zero. A gente viu o seguinte. Todos os valores que forem maiores do que a raiz, o meu f de x vai assumir valores positivos. Ou seja, o meu f de x vai ser maior que zero para qualquer x maior do que a minha raiz. Ou seja, maior do que 2. E quando é que o meu f de x vai ser menor que zero? A gente também viu isso, né? Ó, para todos os valores menores do que a nossa raiz. Ou seja, todos os valores menores que 2, a nossa função vai ser negativa. Ou seja, x menor que 2. Vamos fazer uns testes aí, ó. Então, vamos reescrever a nossa função aqui. Então, a nossa função é 2x mais 4. Beleza? X mais 4 é isso? Não, 2x menos 4. 2x menos 4. Só ajeitar aqui.
Só confirmar. 2x menos 4. Isso, 2x menos 4. Então, pelo estudo do sinal, que foi o que a gente viu? Ela vai ser 0 quando o meu x for 2. Será que é verdade? Então, vamos aqui, ó. F de 2 vai ser quanto? 2 que multiplica 2 menos 4. 2 que multiplica 2 é 4. E 4 menos 4 é 0. Olha aí. Então, quando o meu x é 2, a minha função assume o valor 0. Beleza, o primeiro está ok. Vamos confirmar aí o segundo. Qualquer valor maior que 2. Vamos pegar o 3. Então, f de 3 vai ser 2 que multiplica 3 menos 4. Quanto é 2 que multiplica 3? 6. 6 menos 4 é 2. Ou seja, maior que 0, como a gente já tinha visto aqui, ó. Qualquer x maior que 2, a minha função assume um valor positivo. E um valor menor que 2, vamos pegar o 1. F de 1 vai ser 2 que multiplica 1 menos 4. 2 que multiplica 1 é 2. Menos 4 é igual a menos 2. Ou seja, menor que 0, como a gente viu aí, ó. Quando um x assume um valor menor que a raiz, a nossa função assume um valor menor que 0. Beleza, galera? Bom, pessoal, isso aí foi mais ou menos o básico sobre a função afim, beleza? Nas próximas aulas nós vamos ver aí mais sobre a função afim e resolver exercício. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários e até a próxima.